A Ucrânia lançou um ataque maciço de drones e destruiu 41 aviões russos nesse domingo. A operação é considerada o maior ataque aéreo ucraniano em território russo desde o início dessa guerra. Ô Fred, um ataque que acontece em meio a negociações de cessar-fogo em Istambul, onde há delegações dos dois países, né? Exato. Essa reunião já começou, já está em andamento lá em Istambul, envolve representantes tanto da Ucrânia quanto da Rússia, não são representantes de primeiro nível, né? Pela Ucrânia está o ministro da Defesa, pela Rússia está o assessor especial do presidente Putin. Mas vamos recuar um pouco para a gente poder falar a circunstância em que acontece essa reunião. Né? No domingo aconteceu esse ataque de drones, foi um ataque surpresa, um ataque que foi planejado em torno de 1 ano e meio para que ele fosse realizado. Por favor, se for possível, colocar na tela o mapa para a gente localizar os pontos onde ocorreram os ataques. Vamos colocar ali na tela para a gente ver direitinho. Tá aí o mapa. Ó. Isso. Esses pontos em azul são as 4 principais bases atingidas, né? Que foi a de Olênia, a de Ivanovo, a de Diaglievo e a de Belaia. A de Belaia é especialmente interessante porque ela fica a quase 5.000 quilômetros da Ucrânia. Mostrou uma capacidade de ataque muito importante do ponto de vista estratégico, uma vez que é uma preocupação da Rússia exatamente essa possibilidade de um ataque de longa distância. Foram feitos com drones chamados drones de primeira pessoa, que são aqueles drones menores, né? Muitas vezes que a gente conhece eles muito semelhantes àqueles usados para filmagem, né? Para ideia. Isso daí é uma imagem lá em Bulaia, que fica na região da Sibéria. Da né, Sibéria, lá em Simão, né? Exato, Eles foram plantados dentro do território russo em espécie de containers transportados por caminhão e ficaram ali na expectativa do comando para que esses ataques fossem lançados. Uma vez lançados, eles sobrevoaram e atingiram essas 4 bases aéreas que estavam equipadas com bombardeiros Tupolev 95, Tupolev 22 e uma aeronave muito importante, que é uma de vigilância e controle de radar avançado aéreo da Rússia, a A-50. Cada um desses aviões A-50 custa em torno de $500 bilhão diante do equipamento que é usado. Isso daí você está vendo as imagens do drone atacando o aeroporto de Bulaia, né? Esse aí é um Tupolev 95, você reconhece porque ele usa aquele motor a hélice. Sim. Ainda são usados dentro. Esse tipo de avião é também o avião que é usado na Força Estratégica Nuclear russa. Além dele poder disparar mísseis de cruzeiro contra a Ucrânia convencionais, ele também alguns deles são equipados para a possibilidade de carregar ogivas nucleares, como a Força Militar Nuclear Russa. Ô Fred, hoje de manhã, ao ouvir essa notícia, na hora que eu acordei, eu fiquei pensando assim, gente, como é que hoje em dia a gente está falando aí, me soa muito aquela história de Davi e Golias, né? Porque a gente está falando de pequenos drones que custam ali em torno de $3 mil, uma coisa assim. Não são drones muito caros, mas que têm uma capacidade ofensiva muito grande, controlados à distância. E a gente viu a imagem exatamente do momento dele chegando ali. É uma guerra que, se por um lado as forças russas de ataque, de guerra, são muito poderosas, a Ucrânia, por outro lado, com alguns equipamentos ali nem tão caros assim, destroem aviões. Esse que você falou, por exemplo, esse último que você falou, é uma fortuna, né? Um gasto tremendo, um prejuízo ali gigantesco também, né? Exatamente. Essa simetria é que preocupa justamente esse novo momento dos conflitos. Porque realmente, como se falou, assim, a dimensão dada pelo governo ucraniano é que foram destruídos 41 aeronaves e um prejuízo em torno de $7 bilhões a partir de aeronaves, como você falou, André. Aeronaves de custo baixíssimo, né, que são produzidas em larga escala dentro de território ucraniano. Né? Então isso mostra um pouco da dificuldade e expõe 2 problemas.
Primeiro, essa vulnerabilidade das bases aéreas russas, inclusive a maior distância do fronte de combate na Ucrânia. Então, sinaliza uma fragilidade, inclusive, para outros adversários, né, da Rússia. Né? A Rússia, ao mesmo tempo, a gente fica preocupado, foi se levantada a possibilidade de que isso fosse entendido como uma ameaça existencial à Rússia. Em dezembro de 2024, a Rússia reformulou a sua doutrina para uso de armamentos nucleares, tornando ela um pouco mais flexível, né? Permitindo o uso dos armamentos nucleares quando houvesse uma ameaça à soberania ou integridade territorial da Rússia ou de seus aliados, a possibilidade de um ataque nuclear, um ataque iminente balístico ou um ataque em andamento de mísseis balísticos contra território russo ou contra território de aliados como a Bielorrússia. Ou então o ataque utilizando armas de destruição em massa. Não, nesse momento, assim, esse tipo de ataque com drones fica numa zona acinzentada, que a gente não consegue definir exatamente como entraria dentro disso, o que dá um certo alívio, apesar dessas recentes ameaças feitas por Putin pelo governo russo, da possibilidade de uma escalada nuclear do conflito. Né? Por outro lado, nós temos também que, nesse momento, a Rússia também se prepara para uma ofensiva na região de Kharkiv e Sumi, onde já foram deslocados aproximadamente 1.200 soldados extras para esse avanço. Então nós estamos vendo uma situação de conflito bastante intensa no momento em que se retomam essas negociações de paz na Turquia, em Istambul. Agora, o que a gente pode imaginar de possíveis implicações aí na possibilidade de um cessar-fogo a partir desse ataque, sendo que o assunto está sendo discutido hoje? Olha, a Ucrânia ela pede um cessar-fogo incondicional nessas negociações. A Rússia não está disposta a esse cessar-fogo incondicional. Né? A Rússia exige que a Ucrânia congele de vez o pedido e que a Europa não aceite de forma alguma a entrada da Ucrânia na OTAN, né? Pede também a garantia de ocupação dos territórios que já estão parcialmente ocupados. Atualmente 1/5 da Ucrânia já é ocupado, principalmente 4 regiões, né? Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, além da Crimeia, que foi ocupada em 2014. Né? Então ela quer isso e também quer garantias de segurança. Né? Isso é uma forma que a Rússia tem de postergar esse acordo de paz, justamente porque ela se vê na condição de que, caso o apoio ocidental, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia, não seja mais possível ser aplicado para a Ucrânia, ela possa fazer um golpe decisivo e completar a ocupação desses territórios e até aumentar a sua área de ocupação. Por exemplo, Kharkiv e Sumi, onde eu falei que tem essa mobilização de tropas, não está exatamente dentro dessas 4 províncias que eu falei. Agora tem comentário também aqui, você pode participar pelo nosso chat aqui, ó. O Robert pergunta o seguinte: quando a gente pensa que a guerra está perto do fim, acontece esse novo ataque, esse novo capítulo, sabendo que Donald Trump já se manifestou de forma contrária ao Zelensky. Como é que os Estados Unidos vão reagir agora? Pergunta aqui o Robert. Robert, obrigado pela pergunta, é uma boa pergunta. A expectativa que os Estados Unidos se empenhem para que haja um cessar-fogo, não necessariamente nas condições do Zelensky. Donald Trump ele já mostrou que ele é mais favorável aos russos do que aos ucranianos, mas ele também já está perdendo um pouco da paciência com esse estilo de negociação do Putin, em que leva a uma postergação de soluções, a um arrastar das negociações. Ele chegou a falar que na última ofensiva de drones e ataques da Rússia, que o Putin estava ficando louco. E
nesse mesmo dia em que aconteceram os ataques de drones da Ucrânia, houve um ataque de drones e mísseis russos com aproximadamente 420 drones, mais 7 mísseis de cruzeiro, que foi considerado o maior ataque de drones dos últimos tempos, né, vindo de uma escalada. Assim, a gente não tá num momento de maior proximidade da paz na Ucrânia. O mais provável é que haja um arrastar desse conflito, apesar de ter havido aquele acordo entre ucranianos e norte-americanos, que foi o acordo mineral, justamente para a possibilidade de exploração de terras raras e outros recursos da Ucrânia. Mas esse foi o último avanço que se conquistou. Nas negociações na Turquia, que começaram de forma bastante atribulada, havia uma expectativa de que pudesse haver um encontro de alto nível. Não aconteceu. O que saiu dali foi a maior troca de prisioneiros até agora. Foram em torno de 1.000 prisioneiros ucranianos e russos que foram entregues já no final de maio para os respectivos países. Mas agora a gente não tem muita expectativa. Dos Estados Unidos, a gente também não tem uma expectativa de uma intervenção direta. Donald Trump já disse que não tem interesse que os Estados Unidos se envolvam em mais nenhuma guerra. Ele já falou que essa guerra da Ucrânia não é uma guerra dele, né? É uma guerra, aí ele atribuiu ao Biden, né? É uma guerra do Biden, e ele não quer se envolver mais nisso. A preocupação principal estratégica dele está relacionada ao eixo Ásia-Pacífico, em especial a China, e a segurança do fluxo comercial e de projeção de poder dos Estados Unidos naquela região, né? A Ucrânia entra nesse ponto como uma distração desse foco dele, e ele tenta tirar ali alguma vantagem, né, dos acordos que ele possa conquistar, acordos de cessar-fogos temporários. Ele não deve, apesar dele falar que ele resolveria esse conflito em 24 horas uma vez que ele fosse eleito, ele percebeu que a dificuldade de resolver esse problema é muito maior do que ele imaginava. Ô Fred, antes da gente terminar com esse tema aqui, eu queria te fazer uma outra pergunta, voltando um pouquinho no que você falou, porque no mundo inteiro, naturalmente, a guerra está lá, mas no mundo inteiro, naturalmente, há essa preocupação de ataques nucleares que vão atingir proporções inimagináveis, talvez, porque a gente sabe das armas que existiam até algum tempo atrás, o que é possível acontecer hoje, que a gente viu acontecendo com o drone. Essa possibilidade, ela é uma possibilidade real? O Vladimir Putin não deve usar a malinha, que é aquela malinha que ele carrega, como dizem, né? É difícil de prever o comportamento dos países em relação a isso. Há um forte estímulo para que não faça isso daí. Ele utiliza o armamento nuclear e essa sua capacidade nuclear como uma forma de negociação global, não necessariamente como uma forma de vencer a guerra na Ucrânia, né? Quanto à possibilidade de usar o armamento nuclear, é uma forma dele refrear os esforços da Europa de incluir a Ucrânia dentro da OTAN, que tornaria a Rússia bem mais frágil, né? Você colocaria instalações militares ainda mais próximos de Moscou do que atualmente são, né? Dentro dos países da OTAN, e uma forma também de pressionar os Estados Unidos a negociar em favor da Rússia e não em favor da Ucrânia, né? Pelo menos como um enfoque de moderação. Agora, se houver, como eu disse, dentro dessa nova doutrina, uma percepção de que há uma ameaça existencial à integridade territorial russa ou de seus aliados, ou exatamente a essa capacidade russa, né, de se sustentar, e nesse caso viria principalmente de ataques mais à região do Mar Negro, que é economicamente vital para a Rússia, do que esse atual ataque dos drones ser um desencadeador de uma guerra nuclear. Não acredito que seja isso. Eu acredito que há mais esforços para a contenção do uso do que propriamente para a aplicação do uso.